Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero convidar você para juntos e juntas nos sentirmos acolhidos e também estudarmos o seguinte objeto de conhecimento: doutrinas religiosas, e vamos juntos e juntas falarmos sobre diversidade de doutrinas religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte. Então, pega lá a caneta, papel, o lápis e com certeza faça as anotações para conseguirmos sintetizar o de mais importante que teremos ao longo da aula de hoje. Então, pensar em diversidade é também pensar naquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, promulgou e expressou para todo mundo. Um mundo que tinha sofrido a Segunda Guerra Mundial e o desejo universal de todas as nações da humanidade para que toda a humanidade fosse acolhida e não fosse discriminada por nenhum tipo de acepção, né? Então, quero te convidar para olharmos com muita atenção o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala, ao tratar da liberdade de pensamento, de consciência e de liberdade, afirma que todos têm liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Olha só que interessante. Então, nós queremos destacar alguns pontos desse artigo que vão estar no cerne da aula de hoje. Primeiro, essa dimensão da liberdade, essa liberdade no sentido de liberdade de crença, liberdade de expressão, esse terreno da liberdade que vai permear todo e qualquer tipo de manifestação da religião ou convicção. Na Constituição Federal nós vamos falar de crenças, né? Que pode ser sozinho, pode ser em comum, tanto na esfera pública, quanto também na esfera privada, que já falamos até sobre isso em aulas passadas. E também essa expressão quer seja pela dimensão do ensino, da prática, do culto, dos ritos. Por que não falar também dos símbolos? E aqui nós vamos entender que falar em liberdade religiosa também requer de cada um de nós uma atitude de acolhida e também de alteridade. Quando falamos em alteridade, falamos de uma relação de profunda concepção, profundo relacionamento com o outro. E esse outro, ele deve tocar também a minha vida, tocar a minha história, me sensibilizar de maneira extremamente profunda. Do ponto de vista ontológico, nós podemos dizer que a alteridade seria o seguinte: tudo que concerne a relação direta do meu ser, como dignidade humana, com o outro ser que também é tão humano quanto eu. Então, por isso que nós podemos dizer que a profundidade desse artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma profundidade que também requer de cada um de nós essa abertura. E aqui eu te convido para juntos e juntas vermos a animação do Mestre das Religiões para a aula de hoje. Olá, jovens exploradores! Hoje vamos falar sobre algo muito importante para todas as religiões: os dogmas e as doutrinas. Mas calma, não são palavras difíceis. Vou explicar tudo de um jeito bem fácil. Primeiro, o que é um dogma? Um dogma é uma verdade central, algo em que todas as pessoas daquela religião acreditam e que não muda. É como a base de uma casa, forte e firme. Sem ela, a casa não fica de pé. Já a doutrina é um conjunto de ensinamentos
que ajuda a explicar como viver de acordo com o dogma. São como os quartos, janelas e portas dessa casa, detalhes que variam de acordo com a cultura, o lugar e o tempo. Vamos viajar. Primeiro vamos à Rússia, onde o catolicismo ortodoxo tem seus dogmas sobre a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus, que são imutáveis. Aqui, as doutrinas falam sobre a importância da tradição, da liturgia cheia de rituais e dos ícones que você encontra em quase todas as igrejas. Agora, vamos ao Oriente Médio, onde o islamismo prevalece. O dogma principal aqui é a crença em um único Deus, Alá. E as doutrinas incluem práticas como a oração 5 vezes ao dia, o jejum no mês do Ramadã e a caridade, que ajudam os muçulmanos a seguirem o caminho de Deus. A seguir, vamos ao Irã, onde a fé Bahá'í tem como dogma a unidade de Deus, a unidade da religião e a unidade da humanidade. Suas doutrinas falam sobre a importância da paz mundial, da educação universal e da igualdade entre homens e mulheres. E, por fim, vamos à Amazônia, onde os seguidores do Santo Daime acreditam na conexão com a natureza e o uso da bebida sagrada, o Daime, como parte da sua doutrina. Aqui, os dogmas incluem o respeito pela natureza e a busca por uma união espiritual com o divino através dos rituais. Como vocês viram, cada religião tem seus dogmas e doutrinas que guiam os seus seguidores. E mesmo sendo diferentes, todas elas buscam ajudar as pessoas a entenderem o mundo e o seu lugar nele. E isso é o mais importante. A diversidade nos ensina a viver juntos em respeito e harmonia. E aí, prontos para descobrir mais sobre o mundo? Continue explorando e até a próxima, jovens aventureiros! Então, que bom que nós olhamos para essa animação do Mestre das Religiões e ele nos colocou várias ideias em relação a 3 elementos extremamente interessantes quando fazemos essa relação entre direitos humanos e a liberdade de crença, de religião, que é dogma, doutrina e religião. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero que você compreenda que se falamos sobre direitos humanos, falamos também dos deveres que esses direitos também vão permear, que todo direito, na verdade, ele também tem uma dimensão de dever. Da mesma maneira que todos nós temos direito à liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade das nossas convicções de crença, por outro lado, temos o dever de respeitar as instituições, respeitar as liturgias, respeitar os credos religiosos do outro, que muitas das vezes pode não concordar com a gente. Inclusive, eu quero ponderar também a questão do respeito às pessoas que não têm crença, que elas têm que ser tão respeitadas quanto a pessoa que tem uma religião ou tem uma crença específica. Então, diante de tudo isso, vamos agora para algumas definições bem importantes. Nós vimos aí, você toma nota por gentileza, que o conceito de doutrina é o conjunto de ensinamentos fundamentais de uma determinada religião. Então, toda religião tem um conjunto basilar, um conjunto que dá lastro aos seus ensinamentos fundamentais. Por outro lado, nós temos também a questão do dogma, que é o núcleo meio que duro, o núcleo mesmo, é como se fosse a pedra fundamental que as crenças ou princípios inquestionáveis convivem dentro de uma religião. Ok? Então, nós poderíamos dizer isso. E a religião como um sistema de fé e adoração baseado em crenças e práticas espirituais. Então, esses três elementos sempre vão estar presentes
em toda e qualquer estrutura de institucional religiosa, ok? E aqui é uma coisa bem interessante, na próxima cartela, né? Assim como em uma escola temos regras e valores que precisamos seguir, as religiões também têm ensinamentos e verdades que guiam seus seguidores. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem o seu catecismo, né? O CICAT, o catecismo da Igreja Católica, né? E também tem o seu direito canônico. O que é esses dois elementos? Um guia essa dimensão doutrinária e o outro guia a sua dimensão dos direitos e deveres, a questão legislativa interna, né? Nós temos também outras instituições que também têm tanto a dimensão legislativa quanto também a dimensão doutrinária no cerne da sua própria caminhada, no cerne de sua própria igreja também, ok? E aqui a gente pode pensar aqui, como é que as religiões se relacionam com a vida? A religião sempre esteve ligada ao ser humano. Podemos dizer que está praticamente inerente a ele. E aqui nós podemos dizer que a religião é uma criação humana que surge como uma primeira tentativa de explicar o mundo. Então, uma maneira de explicar o mundo, de tentar tatear este mundo, passa também pela linguagem religiosa. O homem, ao se deparar com o mundo, se indaga sobre a sua existência a partir do despertar e a construção da sua consciência. E desta forma, ao se confrontar com o mistério do mundo, ele encontra nesse mundo uma certa sacralidade. Então, quando nós pensamos nessa construção de consciência do mundo e nessa tentativa de dialogar com esse mistério que é o mundo, e aí esse homem, esse ser humano, ele pensar a sacralidade que tem dentro desse mundo, nós temos duas perguntas fundamentais, né? O que é? De onde eu vim, né? E para onde eu vou? Para onde eu vou, né? Então, essas duas perguntas de da onde eu vim, para onde eu vou, vão, de certa forma, permear toda a dinâmica de diálogo desse ser humano com a vida, esse diálogo do ser humano com a morte, esse diálogo existencial. E aqui a gente vai ver alguns exemplos de doutrina no cotidiano comum nas mais várias religiões, né? Por exemplo, no cristianismo, nós vamos ver a dimensão do amar ao próximo como a si mesmo. No budismo, o caminho do meio ele serve para evitar o sofrimento. Então, nenhum caminho assim extremo é oportuno para a dimensão do sofrimento, né? Cada religião tem sua maneira de ensinar sobre o que é certo, errado, como viver e o que acontece depois da morte. E aqui nós vamos ver outras concepções. Olha só. Cristianismo, doutrina baseada na Bíblia, isso inclui as crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. No islamismo, nós vamos ver uma doutrina centrada no Alcorão, que é o seu livro sagrado, com crença na vida após a morte e no julgamento final, e na unicidade absoluta de Deus. Diferentemente do cristianismo, que também tem a dimensão da trindade, o islamismo tem a dimensão da unicidade absoluta em Deus. Cada ser humano tem uma visão de salvação de acordo com a sua fé, religião ou não religião também, né? Então, essa dimensão de salvação, nós poderíamos dizer a palavra escatologia. E aqui, quando nós pensamos em escatologia, nós entendemos que seria a nossa visão sobre o fim desse ser humano. Então, o escatom, isso é do grego, tá, gente? Grego é uma palavra, tem umas coisas bem interessantes. Então, qual é o fim desse ser humano? Como é que ele vai ser salvo? Desculpa. E aí também tem a questão da dimensão da soteriologia.
quando pensamos em soteriologia, pensamos nessa dimensão. Como é que esse ser humano vai ser salvo? Ok? Então, por trás dessa dimensão da visão religiosa, você tem também essa visão sobre o fim da vida, mas ao mesmo tempo, como é que esse ser humano ele vai ser salvo? Salvo no sentido de fazer a sua caminhada para aquilo que ele tem de potencial, para aquilo que no final das contas vai fazer ele feliz. E aqui existe também um pensamento muito forte no seio de várias religiões que a vida é muito curta para ser pequena. Então, por isso que as religiões são uma tentativa também desse diálogo com o fim da vida, que é a morte, mas aquilo que, de certa forma, salva esse ser humano e dá motivo para a felicidade. Por isso, quando a gente fala em ser feito para a felicidade, existe uma palavra lá no grego que se chama eudaimonia. Então, todo ser humano foi feito para a eudaimonia, foi feito para a felicidade. Ok? Vamos agora para algumas outras ideias em relação a isso. O dogmatismo religioso, as religiões são compostas por dogmas, exemplos de dogmas. A Santíssima Trindade, que une o Pai, Filho e Espírito Santo, para os cristãos, a sabedoria sagrada do muçulmano, a força que emana dos orixás entre os candomblecistas, são exemplos de dogmas religiosos. Né? Como você pensa sobre a vida? E o que você acredita que acontece após a morte? As religiões elas oferecem diferentes respostas para o que é a vida e o que acontece só após a morte. Eu não falei há pouco sobre a dimensão Eu não falei sobre a questão da soteriologia, da escatologia, ou seja, nossa visão sobre salvação e, ao mesmo tempo, a nossa visão sobre fim da vida. Então, esses dogmas sempre vão permear essa dimensão do que é a vida, que vale a pena ser vivida, e que é a morte, o fim da vida, para onde que a gente vai. E aqui eu vou dar alguns exemplos cotidianos. Por exemplo, no cristianismo, a vida é uma preparação para a eternidade, e a morte, uma transição para a vida eterna com Deus, ou separação dele, né? O cristão vê a morte como uma passagem para um novo tipo de vida, que pode influenciar suas escolhas e a maneira de enfrentar dificuldades. E aqui nós também vamos ver o hinduísmo, que vai falar que a vida é parte de um ciclo de encarnação, né? A pessoa sai dessa vida, vai para uma outra vida e volta para essa vida. Mas a morte é o início de um novo ciclo de vida até atingir a libertação, que é o Moksha. O hindu, ele pode ver o sofrimento como parte de um processo de purificação, que o ajudará na reencarnação futura. Então, cada reencarnação para o hindu é parte de um melhoramento que vai dar sentido. No ateísmo, olha só, para as pessoas que às vezes não têm fé, não têm religião, principalmente do ateu, não há crença em vida após a morte. A vida é o que acontece aqui agora. E a morte é o fim da existência. Essas visões sobre vida e morte moldam como as pessoas vivem, encaram os desafios e se relacionam com o mundo ao seu redor. E aqui eu quero te convidar para ver o que o Bertrand Russell vai falar, né? Se a existência do bullying fosse afirmada em livros antigos, ensinada como uma verdade sagrada todos os domingos e incutida nas mentes das crianças nas escolas, duvidar de sua existência seria vista como uma excentricidade e o cético mereceria a atenção de um psiquiatra ou um inquisidor. Então, Bertrand Russell ele vai trabalhar essa ideia de dogma religioso, né? Alguns exemplos também de visões religiosas sobre a morte. Por exemplo, no islamismo, acredita-se que a morte ela consiste na separação da alma e do corpo, sendo essa passagem para a vida eterna. Como os católicos, os muçulmanos também acreditam no céu, no inferno e no juízo final, quando Alá trará os mortos à vida. E não é permitida a cremação e para o islamismo, após a morte, a alma irá aguardar o dia da ressurreição para então ser julgado por Deus, que traduzindo do português para o árabe é Alá, né? No budismo,
nós vamos ver que os budistas acreditam na reencarnação, né? Eles creem que o espírito retorna em outro corpo após a morte. E são as ações em vida que determinam em que escala evolutiva você vai voltar. Lá para Buda, a morte e também a reencarnação são comparadas ao ciclo de repouso, onde dormimos, sonhamos e então acordamos. Então, olha só que interessante a visão reencarnatória do budismo, que é um pouquinho diferente, um pouco variado em relação ao hinduísmo, né? Para os protestantes, no caso as igrejas evangélicas, a morte é apenas uma passagem para a vida em comunhão com o Senhor, até que aconteça a ressurreição do corpo. Acredita-se em céu e inferno, porém, diferentemente dos católicos, o julgamento acontece pelo amor e pela fé da pessoa em Deus. Isso é, o julgamento não ocorre pelas atitudes em vida, e sim por graças de Deus, né? No candomblé, nós vamos ver uma coisa bem interessante, né? Eles acreditam que a morte não é o fim, e sim uma mudança. O candomblé é uma religião de matriz africana que crê na continuidade da vida. Através do ori, para quem não sabe, o ori está aqui na cabeça, que é próximo aqui da glândula pineal. Uma força vital e imortal, essa parte eterna, sendo essa parte a parte eterna de um ser, né? Então, é bem interessante essa dimensão do ori e como é que é visto pelas religiões de matriz africana, né? Eu queria só dar um acento para os praticantes do candomblé que acreditam que a morte não é o fim, e sim uma mudança de plano de existência e de estado, no qual, ao morrer, o espírito se dirige a outra dimensão e ele vai se unir a outros espíritos, orixás e guias. Quando nós pensamos em orixás, gente, na dimensão do candomblé, é muito importante nós pensarmos o seguinte: não é diabo, não é demônio, não é essa coisa que às vezes tem gente que até discrimina. Para começo de conversa, orixá nada mais é do que são espíritos ancestrais, antigos, que são divinizados. Por exemplo, no catolicismo romano, no catolicismo ortodoxo, você fala da pessoa que em vida fez coisas boas e foi canonizado, que a gente chama de santo. A ideia de santidade, por exemplo, para os evangélicos, a pessoa que fez coisas boas em vida e, junto a Deus, vai ser uma pessoa santa, né? É um exemplo de vida. No candomblé, a pessoa que fez boas coisas no decorrer da vida e depois passa dessa vida para outra, com uma certa distância de tempo, ela também é divinizada, ela se torna um ancestral. E isso é bem interessante porque isso vai influenciar. Nós vamos ver algo muito parecido nas espiritualidades xamânicas e indígenas, que a pessoa não morre, ela se ancestraliza. Então vamos para outras visões, por favor. Uma característica interessante da religião do candomblé não é permitida a cremação do corpo. Esse corpo deve ser enterrado, visto que deve retornar à terra e permitir a realização completa do ciclo da vida. Então é interessante que nem o candomblé, nem o islamismo e nem o judaísmo permite a cremação do corpo. Eu não sei mas eu tenho certeza que o judaísmo ele tem alguma coisa também nesse sentido, né? Vamos lá então para a próxima visão. O judaísmo fala da relação da morte e religião é vista como algo natural, pois para essa doutrina a alma é eterna e a preocupação com a vida é real. A morte significa somente o fim do corpo. Os judeus, é bem interessante, eles acreditam que a morte terá influência no que fizemos em vida, e aqueles que ficam aqui sofrem os efeitos das ações realizadas por quem partiu. Como no candomblé, não é permitida a cremação do corpo e o enterro é realizado pela comunidade. Há voluntários que cuidam de todo o processo para aliviar a dor da família, né? Então, é uma coisa interessante, só para a gente finalizar aqui, uma reflexão bem interessante. Olha só, no candomblé, no islamismo e também no judaísmo, não é permitida a cremação do corpo. O que é cremação? É queimar o corpo para virar pó e depois a pessoa levar para outro canto, né?
é uma prática, inclusive, muito feita aí pelas funerárias aqui no Brasil afora. Mas essas concepções religiosas entendem que se o homem veio do pó da terra, ele tem que voltar deste mesmo jeito. O corpo dele tem que voltar para a terra, né? E é muito interessante que são culturas diferentes, são culturas que estão em regiões bem distantes uma da outra, aparentemente, mas que adotam essa visão da dimensão da morte, ok? Vamos agora para algumas reflexões finais desta aula. Olha, em primeiro lugar, nós somos chamados ao respeito à diversidade. Assim como precisamos de leis em uma sociedade para viver em harmonia, as religiões têm dogmas para orientar seus fiéis em questões profundas. Imagine se, de repente, uma pessoa entra numa missa, num culto, e aí perturba ou quebra a igreja ou o templo. Além de ser pecado e ser uma desonraria, é um crime, né? Cada religião tem suas particularidades e maneiras de ver o mundo, e é importante respeitarmos essa diversidade. E um terceiro ponto, cada religião oferece uma maneira única de interpretar a vida e a morte. Então, eu vou te convidar para essa reflexão bem importante no fim dessa nossa aula. Qual é a visão sobre a vida e a morte em sua tradição ou crença? Como isso influencia suas decisões diárias? Então, olha só, é uma pergunta provocativa. Qual é a visão? Você já perguntou para o seu líder religioso, para as comunidades religiosas que estão lá na sua comunidade, qual é a visão dela em relação à vida e à morte? Quais são os ritos que acontecem? Como é que isso acontece de maneira geral? Isso vai falar diretamente daquilo que ela acredita. E aqui nós temos que pensar também na questão da abertura para a diversidade de conhecimento, na abertura para a diversidade de igrejas, de religiões. Nenhuma igreja, nenhuma religião deve ser julgada como inferior, né? Principalmente, nós temos uma situação bem delicada no Brasil, da discriminação contra as religiões de matriz africana, que às vezes o pessoal demoniza os orixás como o diabo, e não tem nada a ver com isso. Isso literalmente é vozes da cabeça de outras pessoas que não conhecem ou são ignorantes. E também, nosso Estado é um Estado laico. O que significa um Estado laico? É um Estado que admite a existência das mais variadas religiões, ou também a pessoa que não quer adotar uma religião para si mesmo, ou a não crença, e ao mesmo tempo nós necessitamos respeitar a liberdade de rito dessa pessoa, desde que essa pessoa não desrespeite também a liberdade de rito da religião ou não religião dos outros. E aí, essa liberdade, esse direito, ele abarca também deveres. Quais são os deveres? Eu não causar bullying, não atrapalhar a liturgia daquela determinada comunidade religiosa, não quebrar a igreja dos outros, pichar ou coisa assim parecida, né? Que já aconteceram situações aqui no Brasil nesse sentido, inclusive aqui em Manaus. Então, tudo isso leva a pensar na dimensão de direitos e deveres. E quando pensamos em direitos humanos, pensamos que os direitos humanos também abarcam os deveres às instituições dentro do nosso Estado democrático de direito, que é um Estado laico e que deve ser devidamente respeitado. Ok? E aí, isso é parte também da nossa educação para a cidadania. Uma cidadania mais plena, mais compreensível e também uma cidadania que se coloca à disposição na aceitação do outro. Ok? Liberdade de expressão é diferente de agressão ao outro, que às vezes vem com ideias malucas, desculpa por falar desse jeito, e às vezes você pode beirar ao extremismo religioso, que infelizmente são situações bem tristes que presenciamos em alguns lugares do nosso país. Ok?
Então, muito obrigado por chegarmos até aqui e vamos que vamos juntos construir educação.